Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho com Emmanuel. Passamos alguns dias sem gravarmos nenhum vídeo por motivo de alguns compromissos fora do meu domicílio, mas agora, graças a Deus, estamos retomando normais e, se possível, cada dia vamos estar colocando um pequeno vídeo. O de hoje trata do comentário 50 do Evangelho, comentário por Emmanuel, Evangelho de Mateus, que tem como título Edificações, onde Emmanuel ele faz um comentário a respeito de Mateus, capítulo 5 e o versículo 4. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. É bem interessante a figura que Emmanuel apresenta neste comentário. Mas antes, vamos tratar de algumas questões como os judeus veem, né, essa mensagem de Jesus. Precisamos entendê-lo bem dentro da cultura judaica, porque ele nasceu judeu, viveu judeu e morreu como judeu, né? Portanto, é por esse motivo que a nossa cultura é chamada de judaico-cristã, porque temos essa identificação nesses ensinos de Jesus. Na terminologia dos rabinos, vemos que a luz, ela se refere a Israel, se refere a Deus, a Torá e a outros elementos importantes de sua religião. Portanto, dentro da cultura judaica, a luz tem um simbolismo muito forte, bem como no cristianismo, mesmo tendo sofrido toda a influência constantiniana aqui para o Ocidente, mas tem também uma influência muito grande do simbolismo da luz. Em Levítico, no livro de Levítico, tem uma interessante citação que não difere muito do que Jesus ensina aqui sobre a luz, quando ele diz para o povo de Israel daquela época, né? De sede luzes de Israel, mais puros que todos os gentios. Era como se dissesse que eles precisavam ser exemplos para os outros. Era como se apresentasse, e é como Emmanuel apresenta nesse comentário, vocês vão ver, apresentasse o seguinte, né? Que o maior ensino da Torá seria através do exemplo. E nós, como cristãos, o maior ensino é também através dos exemplos. Né? Tem uma questão bem interessante que nos traz Leão Tolstói, que ele queixou-se de que os cristãos na Rússia de seus dias deixavam ele sem convicção, porque disse que ele falavam, mas não tinha as ações. Tinham as palavras bonitas, mas faltavam as ações. Ele disse que os cristãos ali poderiam modificar os temores da pobreza, da enfermidade, da morte, que perseguiam todo aquele povo. Mas os cristãos não tinham todo este exemplo. É como foi apresentado também os cristãos na Índia, na época de Mahatma Gandhi, quando estava o grande movimento contra a dominação inglesa, né? Era como o Mahatma Gandhi já tinha apresentado, que era difícil se tornar um cristão, por exemplo, dos cristãos que ali habitavam. Então, quando nos é chamado a questão da luz do mundo, vós sois a luz do mundo, é no sentido de realmente termos exemplificações. Na Bíblia é apresentado esse tema de luz do mundo, Jesus, lá no Evangelho de João, é apresentado como a verdadeira luz, que ilumina todo o homem. Está em João 1,9. E que os seguidores de Jesus são luzes secundárias. Paulo nos diz que são luzeiros. Então, nem sempre os seguidores do Cristo
compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Então, esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Essa questão que foi apresentada dentro dos ensinos cristãos e também por Emmanuel, é isso que nós, às vezes, queremos muito edificar os outros. E nos esquecemos de nos edificar a nós mesmos. E quando nos chama a ser a luz do mundo, o sentido é esse, é para nos alcançarmos a nós mesmos, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, exemplificando, apesar de todas as dificuldades das subidas. Quando Emmanuel nos fala dessas subidas angustiosas, são as falhas que todos nós temos, porque estamos num mundo de provas e expiações, e, portanto, somos espíritos nessa construção. E temos determinadas dificuldades, uns de umas maneiras, outros de outros, mas todos nós temos as nossas falhas. Mas podemos nos auxiliar, e podemos sermos pequenos luzeiros, auxiliando também uns aos outros, iluminando e disseminando. Então, isso faz parte da construção cristã. Iremos agora algumas frases de Emmanuel neste comentário. Diz aqui: vós sois a luz do mundo, não se pode ocultar uma candeia situada sobre o monte. E nos diz aqui o nosso querido Emmanuel: o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se identifiquem no exemplo do Senhor. Então, veja bem, nesse ponto aqui ele chama primeiro a se identificar no exemplo de Jesus. Então, não é simplesmente o falar bonito, apresentar palavras bonitas, falar aquela língua, no nosso caso o português, com todas as concordâncias, tudo 100%, tudo bonito. Não é o falar, é o agir, é o exemplo. É como nos diz que um ato do bem vale mais do que 1000 palavras. Né? Então é necessário compreendermos bem esse sentido quando Emmanuel nos apresenta do vós sois a luz do mundo. E continua o nosso querido mentor. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde. Muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. De uma maneira magistral, quando Emmanuel aqui nos apresenta, é exatamente essa questão que o mundo, quando se fala de mundo, é quando vivemos nesse contexto presente, cada um de suas respectivas encarnações, e são muitas provas e tentações. E quando o apóstolo Paulo nos apresenta o dinheiro como sendo esse grande mal, como Jesus, quando fala pode servir a Deus o mamão, é que as riquezas, os desejos de honra, de poder e muitas coisas, nos levam a esquecer de ser luz. Através do exemplo, através da dignidade e da ética de cada dia. Então isso é difícil, mas ele nos apresenta que todos nós temos essas dificuldades. Então a primeira questão é reconhecermos a nossa necessidade e assim buscarmos a orientação de Deus, a comunhão de Jesus e o auxílio dos bons amigos espirituais. E concluindo, e o vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo
semearam a fé. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 76. Pois bem, queridos amigos, nesse primeiro comentário, abriu sobre Vós sois a luz do mundo. Os próximos vídeos será sobre este versículo, Emmanuel apresentando vários aspectos. Nesse primeiro, nos chama a atenção que a luz é cada um de nós. Vós sois a luz do mundo. E aqui é chamada a nossa responsabilidade do exemplo, vivenciarmos esta luz. Que a paz, que a bênção sejam com todo, e que a saúde e a prosperidade estejam em nossos lares. Que Deus abençoe a todos.